Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neocast, um podcast ou videocast apresentado pela Neolíder. E hoje nós vamos começar a conversar com Ronaldo Picon. Ele é representante externo na Neolíder, uma das maiores distribuidoras e fabricantes de tubos de aço inox e aço carbono. Em nossa conversa nós vamos explorar o mundo do representante comercial nessa indústria essencial. Ronaldo, muito obrigado por se para nós. Seja muito bem-vindo ao Neocast. Muito obrigado. Ronaldo, para começar, eu queria saber o seguinte, você é vendedor há muito tempo, mas eu queria saber como você entrou nesse mundo de tubos e aços inox e de carbono, e o que te levou a ser representante da Neolíder? Na realidade, eu estava comentando com vocês, eu fui bancário há muito tempo. Depois nós montamos uma representação de uma empresa que era sediada em São Paulo, no Brás, e nessa representação em São Carlos abrangia a região ali de Campinas para cá. Campinas já era um outro representante, uma outra região. E eu trabalhei nessa empresa, acho que representando essa empresa uns 4 anos. E essa empresa aí, por alguma dificuldade e tal, acabou fechando, quebrou, saiu do mercado. Dessa empresa, o Antônio Carlos, que hoje é o diretor proprietário da Neolíder, do grupo, ele trabalhava nessa empresa. E ele montou uma outra empresa. Montou uma empresa que na época fabricava tubo mecânico, era uma revenda de barra maciça de aço, até então aço inoxidável só. Com a quebra dessa empresa que era de grande porte, ele também trabalhava lá, ele me chamou para trabalhar com ele, que era pequena essa empresa. E eu aceitei o desafio, cara. Eu falei, eu vou trabalhar com o Toninho, eu conheço ele faz tempo já, 3, 4 anos com contatos e tal. E acabei indo trabalhar com ele. Foi muito difícil no começo, porque a outra empresa que nós representávamos era de um porte grande, tinha um know-how muito bom, tinha uma gama de produtos que envolvia tubos, chapas, principalmente de aço inoxidável. Era uma empresa bem sólida na época, né? E o Antônio Carlos começou pequeno, com um estoque pequeno, uma produção pequena de tubo mecânico, mas ele foi crescendo aos poucos. Eu fui vender, conhecia bastante gente já no mercado, no interior, e fomos fazendo as vendas, ele foi crescendo, aumentou o galpão, comprou mais máquinas para trabalhar com essa linha de tubo mecânico, e eu fui crescendo junto com ele. Aí ele começou também a distribuir e importar chapas de aço inoxidável. Nessa época, a gente começou a vender muita chapa também. Foi aonde que ele se desenvolveu, a empresa cresceu bastante e eu continuando junto. Legal. Continuando junto. Aí chegou, aumentou o galpão, comprou outro barracão, foi crescendo, foi junto. Aí, só que eu não tinha só de Campinas para cá. Ele falou, olha, você pode visitar quem você quiser. O mercado estava todo aberto. Ele também precisava de um representante. Eu moro até hoje em São Carlos, então assim, uniu o útil ao agradável. Ele foi crescendo em termos de estoque, e minha região foi se abrindo, as regiões, e hoje está nessa potência aí que é a Neolíder. Poxa, que legal. Aí hoje ele cresceu tanto que começou a importar, distribuir aço carbono também, cresceu muito o nosso carbono, porque até então nós trabalhávamos somente com aço inoxidável. Sim. Aí ele cresceu muito o nosso carbono, cresceu muito nas conexões, e hoje é essa potência que é a Neolíder. Poxa, que legal, Ronaldo. Dá para perceber que na sua história você conhece o Dr. Antônio Carlos há muito tempo. Já tem. Eu comecei a trabalhar com ele em 88, 89. Então tem mais de 30 anos aí. Tinha legal. Cabelo ainda, tinha cabelo. Que legal. Eu acho que vamos começar pela primeira dica, como ser um bom representante comercial. Eu acredito, também já trabalhei com vendas, a gente até conversou um pouco aqui nos bastidores. Eu acredito que a primeira dica que a gente poderia dar é o seguinte, né? Que conhecer o produto muito bem faz a diferença, né? E eu queria te perguntar, Ronaldo, como é que você faz para se manter atualizado sobre o mercado? Como conhecer o produto impacta quando você vai se relacionar com o seu cliente? Cara, no caso, por exemplo, o forte nosso são os tubos. Então não tem muito segredo, assim. Porque o cliente, quando ele te pede, quando chega uma cotação para nós, o cliente, vamos falar no caso, usina de açúcar e álcool, o usuário já pede para o comprador, para o departamento de suprimentos, o que ele precisa. Ele já sabe a área que vai ser aplicada, então isso para nós
não é tão importante, porque já vem mastigado para a gente. Sim. O cliente já pede, eu quero um tubo tal, diâmetro tal, espessura da parede tal, tal liga, já vem mastigado. Então a gente não tem essa dificuldade. A gente cota, normalmente o que é padrão, né? Eventualmente, como nós somos fabricantes hoje, se ele pedir um diâmetro que não é comercial, uma bitola diferente, a gente consegue fazer também, sob medida. A gente fala tanto no diâmetro quanto no comprimento, né? No caso do aço inoxidável. Então, assim, já chega mastigado. A gente não tem muito problema com o tipo do material, qual vai ser a aplicação. A gente não se preocupa com esse processo. Isso aí já vem do comprador. Mas, Ronaldo, vou fazer uma pergunta que está fora do script, que eu acho que vai nos ajudar bastante. Já chegou algum cliente que, por exemplo, estava começando a entrar no mercado e ele não sabia muito bem, e aí por você conhecer muito melhor do que ele naquele momento sobre os materiais, você deu uma venda consultiva para ele? Por exemplo, ele fez um pedido e aí você viu que era tinha algo melhor que ele poderia adquirir para aquilo que ele estava pedindo. Já chegou a acontecer. É difícil. Sim. Muito difícil, porque o pessoal já tem um bom conhecimento de mercado e de produtos. Ainda mais hoje em dia, né, com essa tecnologia toda, internet, cursos que esse pessoal faz, virem fazendo cursos, aprimoramentos, então dificilmente eles vão ter dúvida. Mas isso pode ter acontecido há muito tempo atrás. Por exemplo, o pessoal comprar um tubo de aço inoxidável a condução de água. De repente não tinha necessidade de ser inox, podia ser em aço carbono. Ou um tubo com uma espessura de parede muito grossa para uma aplicação que você está vendo ali. A gente pergunta às vezes, né? O cara está na dúvida, você tenta ajudar. Uma parede muito grossa para uma aplicação material, não vai ter nem quase pressão dentro desse tubo. Então a gente já chegou a fazer isso. Tubo com espessura de quase 5 milímetros, que com 2,5 milímetros servia, atenderia o cliente. É raro acontecer, mas aí a gente às vezes orienta. Mas hoje em dia, como eu falei, já vem tudo, hoje está muito mais fácil, né? Já vem tudo mastigado, especificado já. Tem as normas, então o pessoal vai pelas normas. Legal. Então tem várias normas aí na fabricação de tubos que o pessoal, é uma moçada mais jovem, o que eles fazem? Se atualizam, né? Eles são obrigados a se atualizar e fazer cursos, principalmente sobre normas, se aprimorarem com relação a normas. Então a gente não tem essa dificuldade ou ter que chegar para o cliente explicar a determinada aplicação, qual é o produto ideal que ele precisaria usar. Hoje em dia não acontece. Acho que legal, um ponto de vista diferente, porque hoje em dia realmente quando o cliente é técnico e ele tem muita informação na internet, né? Muita. E com isso facilita muito o processo de vendas. Mas eu acredito também, né, Ronaldo, que além dessa informação técnica, o relacionamento é importante. Daqui a pouco a gente já entra nessa parte. Mas antes eu queria saber, né? A gente falou dos tubos e conexões, falamos de como é importante ter o conhecimento, apesar de que hoje todo mundo já conhece bastante. Mas também eu queria saber o seguinte, né? Entender o que a concorrência está fazendo e como a concorrência está se comunicando é vital para o mercado? É importante, sim. Falando em concorrência, Cleito, tudo é importante, né? Tudo. Você tem que estar de olho, você tem que estar ligado. Até a parte de logística, onde esse cliente está, até que ponto ele chega. Nós temos aqui no interior uma dificuldade. Uma das dificuldades nossas no interior, por exemplo, que a gente tem que sempre saber, junto ao cliente, às vezes você perde um pedido nem por preço. Você perde um pedido porque determinado fornecedor concorrente nosso montou um depósito numa cidade aqui no interior. Mais próxima, né? Então a logística, esse concorrente já está levando uma vantagem, uma logística melhor. Nosso material sai todo de São Paulo, São Bernardo do Campo, ABC. Então isso já tem custo para chegar aqui no interior. E já temos vários concorrentes aí que já montaram o seu depósito aqui, Sertãozinho, Ribeirão Preto. Então sempre que a gente sabe de alguma coisa do tipo, já comunica o pessoal em São Paulo, de vendas, gerência e tal, e fala, olha, determinado cliente, quando surge uma cotação, um orçamento, olha, esse determinado cliente, ele vai ter um custo menor de frete, vai ser posto CIF lá no interior, e ele vai carregar lá, ou até a maioria dos concorrentes, o que eles fazem? Eles colocam o material no cliente num raio de até 200 quilômetros. Então isso nos atrapalha um pouco. Mas, quando a gente fica sabendo, é o trabalho nosso de ficar sabendo disso, a gente avisa o pessoal de vendas,
para fazer algum diferencial no preço para compensar esse frete de São Paulo para cá. São sempre ajustes, né, Ronaldo? Sempre. Por isso que a gente fica de olho, porque senão você começa a perder pedido e não é por preço. Então a gente precisa saber o que houve, o que está acontecendo. Olha que interessante saber disso, né? Porque muitas vezes a gente acha que o vendedor só tem que saber do produto, mas não. Até logística você Exatamente. tem que... É todo o processo, né? Todo o processo. Porque no interior tem muito isso, porque o frete hoje encarece demais o produto final, né? Então o pessoal dá preferência para quem tem material aqui próximo, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas nada que também impeça a gente de participar e de vender como a gente vende realmente para clientes aqui. Sim. A gente põe frete por conta do cliente lá de São Paulo, mas a gente faz o diferencial no preço e vende. Em determinados casos, tem caminhão para o interior, a gente entrega também para o cliente. Tudo vai da negociação. Que legal. Ronaldo, acho que durante a nossa conversa aqui a gente percebeu que são vários desafios que os vendedores têm, né? Ficou claro que não é apenas saber sobre o produto. Eu acho que é o básico isso, né? Saber sobre o produto, mas também entender toda a cadeia de logística e de atendimento, entender a necessidade do cliente, a localização do cliente e como moldar, né, da melhor maneira possível uma proposta para que atenda aquela necessidade e que a empresa saia também ganhando, né? Porque não dá para vender a preço de custo, porque também aí fica complicado. Sim. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, né, Ronaldo? Agora, a gente falou muito de desafios. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Você teve, como você disse, mais de 30 anos de carreira aí. Sim. Quais foram os seus maiores desafios? Pode ser pessoal ou profissional que você passou durante esse tempo. E o que você aprendeu a superar esse desafio? Olha, assim, desafio profissional, vamos dizer assim, seria, falando em logística também, a distância entre um cliente e outro, né? Isso é bem complicado. Hoje em dia, a gente tem a dificuldade, você não consegue chegar e ir na porta de um cliente e ser atendido. Raramente, isso não vai acontecer. Hoje em dia eles trabalham com agenda, com programação, tudo tem que ser agendado, as visitas, o horário, o dia. Então, rapaz, antigamente não, você ia de porta em porta nos clientes, não só em usina, né? E eles te atendiam, então não tinha problema nenhum. Você podia esperar lá 15, 20 minutos, mas eles te atendiam. Hoje não, você tem que agendar. Aí qual a dificuldade? Tem cliente que atende segunda, quarta e sexta, tem cliente que te atende de terça e quinta. Então, às vezes você vai num cliente longe, um raio de 200, 300 quilômetros, ele te atende na terça-feira. Tem um cliente do lado dele que você precisa visitar, só te atende na quinta-feira, por exemplo. Acaba ficando lá já. Não, ou às vezes não dá, porque você vai perder muito tempo. Ali não tem mais quem visitar. Aí você tem volta, que voltar e nossa. Então o custo disso é altíssimo. Sim. Lógico que eu, com a minha experiência, eu até estava comentando com o Valtinho, que vai começar a viajar comigo nos próximos dias aí, eu sou um cara super organizado. Se o cliente fala assim, olha, eu posso te atender às 8 da manhã, eu estou 400 km de distância dele, eu saio às 3 horas da manhã, se for necessário, para chegar lá às 8, para não perder. Se perder o horário, você... É outra coisa que prejuízo. também, né, que o vendedor precisa ter ali. Não, você tem que ser organizado e tem que ser tudo cronometrado, mais ou menos, até o horário para você tomar um café, parada para você tomar um café, abastecer, você tem que o cliente ele já tem na agenda. Esses clientes que atendem, que são difíceis, vamos dizer assim, eles têm uma agenda bem detalhada. Então, assim, eles vão te receber em 20 minutos, meia hora, já tem outro agendado para o próximo horário. Nossa, é verdade. Se você atrasar, ou ele passa outro para frente, ele não vai te atender mais, porque ele vai atrasar a visita do outro fornecedor. Sim. Então é tudo, hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia é tudo muito bem organizado. Então eu já faço o roteiro, já ligo 1, 2 dias antes, mando e-mail ou WhatsApp. E durante o trajeto eu já vou mandando WhatsApp e e-mail, olha, estou chegando tal hora, vou chegar tal hora, que é para o cara, de repente, ele já aconteceu. Ele precisou entrar, o diretor chamou para uma reunião de emergência, uma reunião de última hora. Ele fala, putz, eu não vou poder te atender, eu vou estar em reunião. Aí eu já tenho que mudar todo o meu processo, eu já vou para o outro lado, ou já vou para um outro cliente, para não perder muito tempo. Então a dificuldade é de você organizar um roteiro que você facilite as visitas, o percurso e o horário. Quanto mais mais clientes você conseguir visitar num dia, com um roteiro bem feitinho, melhor. Poxa, que então legal. esse é um desafio, porque o nosso interior é muito grande, certo?
Então nós temos usina aí, vou falar de usina, por exemplo, lá em Presidente Prudente, nós temos em Castilho, divisa com o Mato Grosso do Sul, que são distantes, então se você não se organizar, você gasta muito e não tem aproveitamento nessas viagens. O desafio maior nosso, meu pelo menos, é esse. Gente, realmente, olha, São Paulo, cabe vários países dentro de São Paulo. Conta até um caso interessante aqui, engraçado, eu vim pra Fenasucro, né? Eu tava em Tapetininga, pra chegar aqui a gente demorou 7 horas. Então tem que se programar mesmo. Exatamente. Poxa, que legal. Ronaldo, agora eu queria fazer uma pergunta relacionada com o tema aqui da Neolíder na Fenasucro, que é o seguinte, o que te molda, né? Eu queria te fazer essa pergunta, o que te molda? E com base nisso eu queria saber um desafio, alguma coisa que aconteceu com você que te moldou como profissional, como pessoa. Cara, foi o fato da gente querer ser um bom vendedor, de querer, a gente depende, é comissionado, então assim, você tem que dar o máximo para tentar fazer a venda, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, a vontade de vender, eu gosto de fazer isso, sempre gostei. Eu gosto de viajar, eu gosto de dirigir, não importa se tem que dirigir 1000 quilômetros, eu gosto. O pessoal até me elogia e tira até um sarrinho, falando, nossa, o Ronaldo dirige 1000 quilômetros como se fosse 100. Então, já tenho esse costume, eu gosto. E as vendas, né, em si, você chegar no cliente, é o que eu falo sempre, você a parte mais difícil de vendas do representante comercial abrir um cliente. Primeiro passo, trazer esse cliente para dentro da empresa. Não é fácil, ainda mais hoje em dia, porque a concorrência é muito grande, é muito forte. Então, de repente, o cara está acostumado a comprar de um determinado fornecedor há anos. Se você chega ali pela primeira vez, o cara normalmente não vai te dar muita atenção, ele vai falar, pô, eu compro de fulano, eu compro de outra empresa, eu estou acostumado com um determinado fornecedor. Então, a dificuldade de você entrar, primeiro, para ele te receber, sim, você fazer uma apresentação da empresa, explicar tudo certinho. Olha, nós somos fabricantes, entendeu? Nós temos ISO, temos certificação, é uma empresa conceituada no mercado, tem muitos e muitos anos de janela no mercado. Então, ele vai criar empecilho, mas se você insistir, fizer um bom trabalho, ele vai te receber em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele vai passar uma cotação, nem que seja uma besteirinha lá, só para... Aí é que é a parte boa, aí é que entra, esse meu trabalho já está praticamente realizado, eu fico feliz da vida. Eu pego essa cotação e jogo para o departamento de vendas, jogo lá para o pessoal interno. A equipe nossa de vendas é muito boa, desde os vendedores até a gerência, a diretoria. A cotação caiu lá dentro, eles vão se empenhar ao máximo para tentar fechar. E principalmente quando é a primeira venda, aí é que a gente se empenha mais, que é para entrar nesse cliente que é difícil, né? Então, eu fico muito satisfeito. O desafio maior é de entrar no cliente, trazer a cotação e fidelizar esse cliente, fazer com que esse cliente continue cotando a gente. Vender já é um outro processo. Como eu disse, a concorrência é grande. Tá no jogo, né? Mas pelo menos você já está no jogo. Exatamente, pelo menos você está participando. Sim. Nós perdemos por preço, por prazo de entrega, aí é outra história. Mas a minha parte, a minha satisfação pessoal, o meu desafio pessoal é trazer esse cliente para a empresa. E depois também você tem que acompanhar, você tem que fazer um follow-up, embora o follow-up mais feito internamente, o comprador geralmente ele liga na empresa para saber de alguma coisa, por exemplo, saber do material dele, se vai demorar, se já está na transportadora, se está pronto para despacho. Então isso é feito lá pela empresa, pela Neolíder. Lá tem um pessoal que cuida disso. Sim. Logística, expedição, eles cuidam disso. Eventualmente, se surgir algum tipo de problema, a gente sempre espera que não haja, mas às vezes pode acontecer. Por exemplo, o tubo saiu de lá perfeito e chegou no cliente amassado. Um exemplo, uma ponta amassada. Aí entra o trabalho do representante. Exatamente. Aí é difícil, porque às vezes o cara está nervoso, o cara está chateado, está precisando daquele material com urgência. Sim. E o material chega com um tipo de defeito. Dificilmente vai ser de fabricação, uma questão nossa. Isso pode ser no transporte, vai ter uma infinidade de problemas que podem eventualmente acontecer. Então aí eles me chamam, aí sim, eu tenho que ir lá no cliente e tentar da melhor forma possível resolver, né? Não queimar esse cliente, sim, tentar ali, não, nós vamos resolver, primeiro passo, que eu já chego no cliente, nós vamos resolver o teu problema. Né? Tranquilizar o cliente. De uma forma ou de outra, vamos trocar, é possível, você pode aguardar. Nós vamos aí, já liga em São Paulo, olha, pode mandar material porque
eu estou vendo aqui realmente está amassado, esse tubo está com problema. A gente vai descobrir o que houve. Primeiro repõe o material para o cliente, depois nós vamos atrás do que houve. Sim. Aí hoje em dia é mais fácil para você tirar foto, filme e manda para o nosso setor de qualidade em São Paulo, então é mais tranquilo. Mas eu já tive problemas seríssimos aí. Puxa. Com, às vezes até material que não é de nossa linha não é de nossa fabricação. Você fecha um pedido com o cliente e está faltando 1 ou 2 itens, a gente pega no mercado. A gente pega esse material no mercado para atender o cliente, não é fabricação nossa. E você pega, às vezes o caminhão sai da empresa, já passa nesse terceiro, pega esse material e leva para o cliente. E justamente esse material deu problema. Nossa. O cliente não quer saber de onde veio. Vai ter que resolver de alguma maneira, né? Sim. Né? Então aí que você tem que ter jogo de cintura. Não adianta falar para o cliente, não, esse material não é nosso. Não, mas eu comprei com vocês. Sim. A responsabilidade total é da Neolíder. Sim. Então o representante tem que ter esse jogo de cintura para evitar um problema maior, para não ficar mal com esse cliente. Então essa é uma das minhas funções também. Graças a Deus não tem acontecido. E o Ronaldo já explicou tão bem que ele até adiantou uma pergunta que eu ia fazer para ele. Ele falou dos problemas, né, como ele lida no pós-venda. Mas eu queria saber o seguinte, Ronaldo, você já deu essa explicação e falou como é importantíssimo o pós-venda, mas eu queria saber, o que você faz também quando não tem problema? Você mantém um contato com esse cliente? Você continua conversando com ele? Mantenho. Como é realizado o pós-venda? Eu mantenho. A gente mantém, principalmente com as visitas, né? Se você pegou um pedido para o cliente, trouxe o cliente para dentro da empresa, agora não preciso mais, o pessoal de vendas dá conta lá internamente. Não é assim. Não é assim porque a concorrência não brinca em serviço também. Então sempre que eu faço um roteiro, de repente a gente acabou de fechar um pedido, vou lá, e aí, receber os tubos, tudo certinho, receber o material, não teve problema nenhum, tá tudo ok, não, Ronaldo, tá tudo ok. Ou a gente passa para tomar um café só. E tem comprador que é tão gente boa, cara, que ele tá cheio de serviço, ele larga o serviço dele, vai lá na salinha do café te acompanhar no café. Isso é legal. É muito legal isso. A gente entende, às vezes não dá pro cara fazer isso. Sim. Mas a maioria, interior, tem essa vantagem, tem esse lado bom. O comprador de interior do estado de São Paulo é muito legal com a gente, é muito bom, cara. Ele não tem... Lógico, no meio de tantos, às vezes tem um mais chatinho e tal, mas a maioria te atende super bem, te recebe super bem. E assim, eu estou sempre passando para não perder o contato, porque só o contato via e-mail, celular ou portais que tem com link, essas coisas, fica meio que esfria a relação cliente-fornecedor. É um negócio muito automático, é muito, sabe, o cliente cota, você já responde e manda. Acabou. Ou às vezes, lógico, o vendedor interno liga para saber. E eu também faço esse trabalho. A cotação, quando cai lá na empresa, eles me mandam uma cópia. Para quê? O representante, na minha opinião, tem obrigação de acompanhar o processo de cotação. Então, eles me retransmitem. O que eu puder, eu ligo para saber como está. Um valor um pouco mais alto, um orçamento um pouco melhor. De repente você já foi naquela região semana passada, mas tem um orçamento bom, uma cotação boa, então o cliente, eu pego o carro e vou lá nesse cliente, marco com ele, agendo e vou visitar, quer dizer, você não pode deixar correr solto, não pode, você tem que manter um contato pessoal, nem que for, sabe, uma vez ou outra, mas você tem, porque a empresa já passa a ser bem conhecida, já tem aquele contato, muito bom por sinal, mas você tem que fazer o trabalho para manter esse relacionamento cliente-fornecedor. Exatamente. Eu ia fazer um comentário aqui que ficou muito claro, né, que apesar de toda a tecnologia que a gente falou no começo do episódio, apesar de todo mundo saber sobre tudo já por causa da internet, vendas ainda é baseada em relacionamento. Tete a tete. A gente fala que é o tete a tete. Isso é importantíssimo. E você percebe que tem compradores que ficam felizes de te ver, cara. Sabe? Aquele careca ali, entra aí, careca. Às vezes eu tô na recepção, o cara tá passando, cara, nem precisa passar na recepção. Entra aí, careca. Isso me chama lá pra dentro. Né? E aqui na feira mesmo, na Feira Sucro, tem clientes que vêm, senta aí, se a gente bobear, você fica 2 horas com esse cliente, ele não quer ir embora, ele fica conversando com você. Vira assuntos amigo, fora, né? amigo, assuntos fora da parte comercial. A maioria é assim. Poxa, que legal. E outra, isso também é uma estratégia de vendas também, não só eu uso. Você tem que procurar, você chega num cliente, num comprador, não procurar focar só na venda, só no que você vende e no que ele compra.
eu procuro, para quebrar o gelo, principalmente nas primeiras visitas, por fora, eu vou por fora, saber da vida do cara, se ele é casado, que time ele torce. Eu já virei palmeirense, pô, eu sou corintiano, cheguei na mesa do cara, uma plaquinha do Palmeiras. Pô, e o Verdão, pai, não sei o que, pô, entendeu? Você tem que procurar. Você tem que se moldar ao cliente. Exatamente, você tem que... A afinidade do cliente, o que o cara gosta. Sabe, você vê lá, putz, eu gosto de futebol, eu jogo bola. Eu gosto de pescar, eu também gosto, eu adoro pescaria. Aí você sai do foco. Para não ficar muito desgastante, o foco de compra e venda. E você faz mais amizade com o cliente, você ganha mais o cliente nesse sentido aí, é muito legal. A gente tem que procurar fazer isso, não só focar em vendas. Você tem que trazer o cliente para perto de você, parte pessoal ali, e depois vai para dentro da empresa lá. Sim, né? claro. Eu trabalho dessa forma, procuro trabalhar dessa forma. Poxa, que legal, Ronaldo. Foi um prazer te conhecer. Igualmente, Cleiton. Poxa, foi muito legal. Vocês me desculpem que eu tô com a voz rouca um pouco. 3 dias falando aí com o pessoal. Isso é um vendedor de verdade, né? A voz já não ajuda, eu tô rouco já. Mas tudo em ordem. Não, foi um bate-papo perfeito. A gente aprendeu muita coisa com você sobre venda, sobre o dia a dia de um vendedor. Sim. Foi muito legal, gente. Pessoal, nós estamos chegando ao final do episódio do Neocast. Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui. Você pode ver esses e outros episódios nas redes sociais da Neo Líder. E eu convido vocês a curtirem e compartilharem esse episódio com as pessoas que são interessantes para vocês. Muito obrigado, pessoal, e nós nos vemos no próximo episódio do Neocast. Obrigado, também agradeço pela oportunidade. Foi um prazer, Ronaldo. Obrigado, Cleiton. Obrigado. Tchau, pessoal.